Olá, inexplicáveis! Para quem não me conhece, meu nome é Sariane e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nesse quadro contamos relatos inexplicáveis que aconteceu comigo e com outras pessoas que nos enviam. E hoje vou compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo e uns relatos assombrados dentro do hospital psiquiátrico à noite. Vem comigo! E estou contando durante o dia, mas é que eu me apurei um pouquinho esses dias, então não consegui gravar durante a noite. Mas cá estamos. E aproveito a convidar vocês para curtir os outros quadros do canal, as nossas viagens, os nossos videovlogs, que é muito bacana também, tá bom? Vocês vão curtir. Segue lá, gente, tá bom? Não se esquece de se inscrever e compartilhar com os amigos. Vamos ajudar o canal a crescer. Não esquece de dar o joinha. Só de você dar um joinha já ajuda a gente bastante, tá bom? Fechou? Espero o seu like. Começarmos hoje, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei em grupo, de verdade. Vocês acreditam em viagem astral? O que vocês acreditam que acontece com o nosso espírito quando a gente está dormindo, ou com a nossa consciência enquanto a gente dorme? Vocês já tiveram alguma experiência astral que queira compartilhar com a gente? Ó, pode mandar aqui que a gente conta aqui também. Eu contei uma experiência astral que um rapaz tem, né? Que ele morre várias vezes em outras vidas. Toda vez que ele dorme, acaba acordando em outras vidas e acaba literalmente morrendo. As 9 vezes que morri, corre lá e assiste o relato. É fantástico e inexplicável. Mas hoje eu vou contar o que aconteceu comigo. Sim, eu tenho muita viagem astral e eu acredito nisso porque eu já vivenciei coisas muito reais para mim e eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu sempre tive sonhos muito realistas de lugares e pessoas e situações muito realistas para mim, né? E eu achava que ficava sempre na dúvida, mas até então não tinha tal conhecimento. Até que um dia eu ouvi falar da viagem astral, ficava querendo entender um pouco mais, mas eu não sabia se era verídico ou se era só uma coisa, um sonho muito realista. Enfim, teve uma noite, isso uns aninhos atrás, que eu morava sozinha na época, e nessa noite em específico, eu adormeci, obviamente, né? E eu senti um cachorro no meu pé. Aí eu acordei, levantei, eu vi o cachorro no meu pé, na cama. Eu fiquei sem entender porque parecia muito real. E eu não tinha cachorro na época, era só eu sozinha. E isso era de madrugada. Não lembro da hora específica, mas era de madrugada. Eu senti esse peso no meu pé, acordei, levantei e eu vi o cachorro no meu pé. Quando eu vi acendendo uma luz no banheiro, eu fiquei um pouco em choque, porque eu vi um homem indo da cozinha para o banheiro e chamou o bendito cachorro que estava no meu pé. O cachorro levantou e foi atrás do homem e essa luz se apagou. E eles foram, sei lá, atônica com aquela situação. Eu fiquei olhando assim, sentada na cama. Quando eu olhei para trás, não sei se eu queria levantar, alguma coisa do tipo, eu vi meu corpo deitado, dormindo. Mas eu levei um susto tão grande, mas tão grande, que eu me vi o meu corpo deitado e eu sentada em cima do meu corpo, mas eu vi meu corpo dormindo. Quando eu levei esse susto, algo me puxou para trás com tudo e eu caí da cama e acordei, enfim. Mas eu já estava acordada no plano espiritual. Não sei explicar ao certo, mas foi muito real. Desde aquele dia eu não tive mais dúvidas nessa minha crença de viagem astral, de que o nosso perispírito, que eu aprendi com o espiritismo, né, ele sai por aí em outros planos, em outros tempos, não sei. Mas e você? Acredita nisso? No que acredita? Escreve aqui para nós, tá bom? E isso foi um tempo atrás. Eu sempre comentei com a minha mãezinha, mas ela nunca deu bola, tanto porque ela acha que isso é só ensinos de outra religião e ela é bem evangélica, assim, que não acredita em nada dessas coisas, então ela nunca dá muita bola. Mas sempre me conta as coisinhas que acontecem com ela, que ela também não sabe explicar. Ó, enfim,
vai vendo. Um tempinho atrás, meu pai, antes de passar por uma cirurgia, ele ia passar pela cirurgia, mas era umas 2 semanas antes, enfim. Eu sonhei que eu tava numa festa, num casamento em família. Tava todo mundo reunido, eu via meu pai, eu via minha mãe, eu conversava com eles, eu via um monte de parentela, enfim. Eu contei esse sonho para minha mãe e minha mãe ficou atônica, porque os detalhes que eu contei o sonho, ela falou: Sari, essa noite eu tive o mesmo sonho. Casamento, em família, eu via você, eu via o seu pai e a gente tava conversando. E o seu pai me contou que ele também acordou tendo o mesmo sonho, o mesmo local. E os detalhes que eles contaram para mim, ó, de arrepiar. Os detalhes que eles contaram para mim era igualzinho no meu sonho. Então, de uma certa forma, a gente se encontrou em algum plano espiritual, em algum momento lá durante a noite, porque foi na mesma noite. E nós três, eu, meu pai e minha mãe, ficamos atônicos, né? Com a coincidência e a riqueza de detalhes desse sonho tão realista, que impactou. E olha que meu pai ele é bem cético, assim, não gosta de falar muito, mas ele acordou que ele disse que era bem realista. Então, impactou ele também. Eu vou contar para vocês um relato que chegou até mim de uma enfermeira que trabalha no setor psiquiátrico, no plantão noturno, e ela contou coisas que ela viu muita coisa. E eu vou contar 2 histórias que ela já me contou. Chega mais. Deu like? Ó. Ajuda o canal. Não esquece de dar o like que eu vou contar mais histórias assombradas que estão chegando também. A primeira que enviou o seu relato conta-nos que trabalhava no setor psiquiátrico. No setor psiquiátrico com cuidados paliativos. E nesse dia específico, ela assumiu o plantão, normalmente, à noite, que era o horário que ela trabalhava. E nesse dia específico, ela assumiu o plantão e recebeu a passagem de plantão que o paciente que ela iria cuidar estava nas suas últimas horas. Ele já estava indo. Era só cuidado paliativo. Só estavam aguardando. Por volta da 1 da manhã, tudo silencioso no setor. As luzes já apagadas dos corredores dos pacientes. Ela fez a última ronda, visualizou o paciente. Ele estava ainda vivo. Ruizinho, mas vivo. Quando ela, voltando para o postinho de enfermagem, as luzes começou a piscar. Tanto do quarto do paciente, quanto dos corredores. E quando ela chegou no postinho de enfermagem, os seus colegas estavam falando: ai meu Deus, vai faltar força nesse setor. Porque as luzes do postinho de enfermagem também começaram a piscar. Seu colega, de outro setor, subiu e veio para conversar um pouco. Trocar opiniões, dialogar, jogar a conversa fora. E quando ele viu as luzes piscando, ele falou: xiii, a morte está rondando. Quando começa a piscar assim, pode aguardar que um paciente vai ir. Todo mundo ficou arrepiado, segundo ela, porque ele não sabia que o paciente estava mal, sendo que ele era de outro setor. Daí elas comentaram com ele que tinha um paciente que estava bem mal. Todos ficaram atônicos. Em sua troca, quando ela foi trocar o paciente, ela falou para o paciente: aguarda um pouquinho, que seus familiares querem te ver. E assim foi. Segundo ela, o paciente aguardou a visita dos familiares. O paciente ficou até o último minuto do seu término de plantão. Quando ela saiu, 7 da manhã, e foi embora, o paciente se foi. Sim, a morte estava ali e veio buscar. Nos dias seguintes, as luzes voltaram à normalidade e não teve apagão, nem ficou piscando novamente. Coincidência ou não, o paciente se foi naquele plantão. Segundo relato que ela nos conta, em sua rotina corriqueira, nas correrias de trocas de pacientes, de cuidados com os pacientes, ela encaminhou uma paciente para o banho. Enquanto a paciente tomava banho, ela correu para atender o chamado da sua colega. E ela falou para a paciente: espera que eu já estou vindo. E fechou a porta do quarto da paciente. A paciente, segundo ela, tinha plenos autonomia de tomar banho sozinha.
Assim, ela socorreu sua colega com algo que a colega estava precisando e voltou aos seus afazeres para terminar de auxiliar a paciente no banho. Quando ela estava chegando perto do quarto da paciente, ela viu a trinca do quarto baixando e abrindo a porta. A paciente estava no chuveiro. Não tinha ninguém mais no quarto. A paciente estava debaixo do chuveiro. Rapidamente ela entrou e perguntou para a paciente se estava tudo bem. E a paciente estava só um pouco afogada com a água, mas estava tudo bem. E até hoje ela não sabe explicar, mas ela afirma que viu a trinca da maçaneta da porta baixando como se alguém tivesse abrindo a porta do lado de dentro para ela. E não tinha ninguém mais naquele quarto. Só a paciente dentro do chuveiro. Simplesmente inexplicável. Vocês teriam coragem de trabalhar em o setor psiquiátrico à noite? O que vocês fariam se vissem essas coisas sobrenaturais? Contem aqui nos comentários. E envie também o seu relato no e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então por hoje é só. E espero vocês no próximo relato inexplicável.